Introdução: o chicote invisível. O que aprisiona milhões sem grades, sem algemas e sem tribunais? O que empurra multidões para o conformismo, enquanto elas acreditam que são livres? Não é a força bruta. Não são armas. É algo muito mais eficaz: o dinheiro estatal. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a chamar de liberdade aquilo que, na prática, é uma engenharia de controle centralizado. O dinheiro, como meio de troca, deveria representar neutralidade, apenas um instrumento para facilitar trocas e valor. Mas quando ele é monopolizado por governos, torna-se uma ferramenta de obediência. É o chicote invisível que molda comportamentos, limita escolhas e recompensa submissão com migalhas. Por trás de cada nota impressa sem lastro, de cada reajuste inflacionário, de cada ajuda emergencial está a mão do Estado, garantindo que você nunca tenha total autonomia. Controlando a emissão da moeda, controlam sua poupança. Controlando os juros, controlam sua dívida. Controlando os impostos, controlam sua produtividade. E fazendo você crer que tudo isso é normal, controlam sua mente. O chicote moderno não estala no ar. Ele deprecia seu salário enquanto você dorme. Ele não castiga fisicamente, ele manipula seu tempo, seus planos e sua percepção de valor. Ele é invisível, mas onipresente. Ele se esconde sob palavras bonitas como estabilidade, segurança e política monetária responsável. Este livro é um convite à desobediência intelectual, à dúvida, à rejeição do sistema como ele é. Ao longo dos capítulos, vamos percorrer a história, a estrutura e a psicologia por trás do controle estatal do dinheiro, e como ele tem sido usado não para libertar, mas para domesticar. Você vai entender por que a inflação é roubo, porque o crédito subsidiado é armadilha, e por que a verdadeira liberdade financeira começa quando você para de depender da moeda do seu opressor. Prepare-se para enxergar o chicote e, mais do que isso, para abandoná-lo. Capítulo 1. A origem do dinheiro estatal. Quem controla o dinheiro, controla a narrativa. Quem controla a narrativa, controla as massas. O nascimento do dinheiro, de instrumento a símbolo de confiança. O dinheiro nasceu muito antes do Estado. Ele surgiu da necessidade simples: trocar valor de forma justa, prática e durável. Em aldeias e cidades comerciais, o escambo foi gradualmente substituído por metais raros, especialmente o ouro e a prata, não porque eram impostos por uma autoridade central, mas porque eram naturalmente escassos, duráveis e aceitos por todos. Durante séculos, o ouro serviu como moeda espontânea da humanidade. Ele não era controlado por reis nem bancos centrais. Ele simplesmente existia, e seu valor vinha do consenso voluntário entre pessoas livres. Mas o poder sempre observa onde está a confiança, e onde há confiança, há oportunidade de captura. O domínio dos reis e imperadores. Com o tempo, reis e impérios perceberam que poderiam usar sua autoridade militar e política para carimbar moedas com seu rosto e declarar seu valor oficial. Nascia aí o germe da manipulação. O dinheiro ainda era ouro ou prata, mas a quantidade de metal puro começou a ser reduzida deliberadamente, um processo conhecido como desvalorização monetária. Roma fez isso. Impérios islâmicos fizeram isso. Monarquias europeias fizeram isso. O padrão era o mesmo: fingir que a moeda tinha o mesmo poder de compra, mesmo quando ela já era mais cobre do que ouro. Isso não era apenas trapaça, era um ato de dominação econômica, em que o Estado distorcia o valor da moeda para pagar dívidas, financiar guerras ou subornar elites. Às custas da população comum. A ascensão do papel moeda e a ilusão da confiança. Com o avanço da burocracia e dos bancos estatais, o ouro foi sendo substituído por papéis. Inicialmente, esses papéis eram apenas representações de uma reserva de ouro guardada em cofres. Você poderia trocá-los por ouro a qualquer momento. Mas então, veio o golpe final. O Estado rompeu o vínculo com o ouro. O exemplo mais conhecido foi em 1971, quando os Estados Unidos, sob Nixon, encerraram o lastro-ouro do dólar. Desde então, nenhuma moeda do mundo é respaldada por algo real. O dinheiro moderno é apenas um decreto, um fiat, como se diz em latim, que assim seja. Agora, o que dá valor à moeda é a autoridade de quem a imprime. Ou seja, confiança forçada.
Uma confiança baseada em dívida, força e coerção, e não mais em liberdade, acordo voluntário e valor real. O dinheiro estatal como ferramenta de dominação. Hoje, as moedas nacionais são monopólios estatais. Você não pode criar sua própria moeda legalmente. O Estado decide o quanto há de dinheiro em circulação, quanto vale, quanto ele pode se desvalorizar e o quanto você deve pagar em impostos usando exatamente esse dinheiro que ele manipula. Assim, o dinheiro se transforma em um instrumento de obediência. E mais do que isso, ele passa a controlar comportamentos. Te obriga a trabalhar mais para manter o mesmo padrão de vida. Te impede de poupar sem perder poder de compra. Te empurra para dívidas para manter a dignidade. Te amarra a instituições que te exploram com autoridade legal. A falsa neutralidade do sistema financeiro moderno. Nos ensinam que bancos centrais são guardas da estabilidade, que o Estado imprime moeda por necessidade social, que inflação é algo natural. Mas tudo isso é parte de uma narrativa construída para esconder uma verdade incômoda. O dinheiro estatal não nasceu para te libertar. Ele nasceu, e evoluiu, para te controlar. Rumo ao entendimento. Neste capítulo, você viu como o dinheiro deixou de ser fruto da confiança espontânea e se tornou um bastão simbólico empunhado por governos para impor poder. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse sistema perpetua o ciclo de pobreza, dependência e falsa segurança. E o mais importante, vamos refletir sobre como quebrar esse ciclo, com informação, consciência e ação. Capítulo 2. Impostos. O preço da obediência. A diferença entre um ladrão e o Estado é que o ladrão, ao menos, não te obriga a aplaudi-lo enquanto te rouba. A origem da tributação. O tributo como símbolo de submissão. Desde os primeiros impérios, pagar tributo era mais do que entregar bens ou moedas, era um gesto simbólico de subordinação. Tributar era forma de o governante lembrar a todos quem estava no topo da hierarquia. Não era apenas uma questão de repartição de recursos. Era, acima de tudo, um instrumento de dominação política. No Egito Antigo, os camponeses entregavam parte de sua produção para garantir proteção divina do faraó. Na Roma Imperial, os cidadãos livres pagavam para sustentar guerras que muitas vezes nem desejavam. Na Idade Média, o servo entregava seu suor ao senhor feudal em troca do direito de viver. A essência do imposto sempre foi a mesma. Você entrega parte do que é seu em troca de permissão para continuar existindo dentro do sistema. O discurso moderno, justiça, redistribuição e bem comum. O Estado moderno tenta pintar os impostos com tintas mais suaves. Impostos garantem saúde e educação. É uma contribuição solidária. Pagar impostos é um ato de cidadania. Mas a verdade é mais crua, não há escolha. Você paga, ou é punido. Você contribui, ou será excluído. Você entrega, ou será esmagado por multas, processos e prisões. Não existe consentimento voluntário onde há coerção legal. O ciclo da dependência fiscal. O imposto moderno alimenta um ciclo vicioso. Você produz valor. O Estado confisca parte disso via impostos. Ele reinveste uma fração em serviços básicos. O restante vai para dívidas, burocracia, corrupção e controle. E você precisa produzir ainda mais, só para manter o mínimo. Essa engrenagem cria uma dependência sutil. Você trabalha, paga, recebe de volta parte disso em forma de serviços precários, e ainda se sente grato. É o equivalente moderno da senzala. Com Wi-Fi, crachá e contra-cheque. A carga tributária como arma silenciosa. No Brasil, a carga tributária total já ultrapassa 33% do PIB. Isso significa que, em média, trabalhamos até o final de abril apenas para o governo. Na prática, 1/3 da sua vida produtiva pertence ao Estado. Mas o problema não está apenas no quanto se paga, e sim em como se paga. Impostos são embutidos nos preços de produtos, escondendo o real custo do Estado. Tributos indiretos penalizam proporcionalmente os mais pobres. A complexidade do sistema é proposital. Quanto menos as pessoas entendem, mais fácil é mantê-las obedientes. A culpa e a moralização do roubo legalizado. Quando alguém critica impostos, a resposta comum é: se não gosta de pagar impostos, então não use hospital público.
Essa chantagem emocional é a maior vitória da engenharia social do Estado. Eles transformaram o confisco em moralidade. Transformaram resistência em ingratidão. Fizeram com que quem paga seja o errado, e quem vive da máquina, o virtuoso. A verdadeira liberdade começa quando você entende o custo de ser obediente. Impostos não são apenas números em uma planilha. São um preço psicológico e espiritual pago por viver sob comando alheio. Todo regime autoritário começa impondo silêncio. O regime moderno começa impondo o imposto. Não se trata de ser contra hospitais ou escolas públicas. Trata-se de questionar o modelo onde a força precede a escolha, onde o cidadão é sempre culpado até provar fidelidade fiscal. O despertar. Neste capítulo, vimos que o imposto não é apenas o custo da civilização, como querem nos fazer acreditar, ele é o preço da obediência. Um preço cobrado com juros, culpa, chantagem e coerção. Nos próximos capítulos, você verá como essa obediência forçada é sustentada por outros mecanismos ainda mais sorrateiros, como a inflação. E verá também como romper o pacto silencioso que nos mantém amarrados ao chicote. Capítulo 3. Inflação. O roubo silencioso. Se roubar R$ 1 da carteira de alguém é crime, o que dizer de um sistema que rouba centavos todos os dias de bilhões de carteiras ao mesmo tempo? O que é inflação? De verdade. Inflação não é o preço das coisas subindo. Essa é apenas a consequência visível. A verdadeira causa da inflação é outra: o aumento da quantidade de dinheiro em circulação sem aumento correspondente de bens e serviços. Ou seja, quando o Estado imprime dinheiro do nada, cada unidade de moeda passa a valer menos. Isso significa que o seu poder de compra cai, mesmo que seu salário continue o mesmo. Inflação é a arte de fazer você se sentir mais pobre sem que ninguém tenha te roubado fisicamente. A impressão de dinheiro como arma política. Sempre que um governo quer gastar mais do que arrecada, ele tem duas opções: aumentar impostos, imprimir dinheiro e repassar a conta aos poucos, disfarçadamente. A segunda opção é mais confortável politicamente, mas devastadora para a população. É um tipo de tributação invisível. E pior, é regressiva, pois atinge mais duramente os mais pobres, que têm renda fixa e vivem com margens estreitas. Quem ganha e quem perde com a inflação? Quem ganha? O Estado, grandes bancos, especuladores com acesso privilegiado ao crédito. Quem perde? O trabalhador assalariado, o aposentado, o pequeno poupador, o comerciante que não consegue reajustar seus preços no mesmo ritmo da inflação. A inflação distorce a economia, destrói a poupança, penaliza quem produz, favorece quem está perto do poder. É o maior programa de redistribuição de renda da história. Só que ao contrário. O roubo que ninguém percebe. Imagine um cofre com R$ 100. Você não mexe nesse dinheiro por um ano. No fim do ano, ele ainda está lá, R$ 100. Mas se a inflação foi de 10%, seu dinheiro agora compra o equivalente a R$ 90. Você foi roubado. Sem toque. Sem ameaça. Sem arma. Esse é o roubo silencioso. Legalizado. Abençoado por economistas estatais. E aplaudido por uma população anestesiada. A inflação não é um fenômeno natural, é um projeto. Nos ensinam que a inflação é algo inevitável, um problema estrutural, um efeito colateral da economia. Mas isso é falso. Ela é o resultado direto de decisões políticas e monetárias. Bancos centrais existem justamente para manipular a moeda. Governos sabem que a inflação lubrifica a máquina da dívida. E quando jornais dizem a inflação está sob controle, o que querem dizer é: o roubo está ocorrendo num ritmo aceitável. O fim da liberdade financeira. Num ambiente inflacionário, poupar vira burrice. Investir com prudência não protege mais. Viver com planejamento é impossível. O tempo passa a ser um inimigo. Seu futuro é corroído. Sua autonomia, esmagada. O Estado te empurra para consumir, se endividar e viver no curto prazo. Porque quem vive no presente não tem tempo para se rebelar. Romper o silêncio. Neste capítulo, vimos que a inflação é muito mais do que um conceito econômico. Ela é um instrumento de obediência, ignorado por quem deveria combatê-la e explorado por quem a criou. Nos próximos capítulos,
Vamos seguir desmontando as engrenagens do sistema. Quem opera esse modelo? Qual o papel dos bancos centrais? E como a moeda digital estatal pode tornar esse chicote ainda mais afiado? O silêncio é o aliado da inflação. O conhecimento, sua ruína. Capítulo 4. O Banco Central e o monopólio da moeda. Dê-me o controle sobre a emissão da moeda de uma nação, e não me importarei com quem faz suas leis. O que é um banco central, na teoria e na prática? Na teoria, o Banco Central é uma instituição neutra cujo papel é manter a estabilidade da moeda, controlar a inflação e promover o crescimento econômico. Ele seria, supostamente, o guardião do valor da moeda nacional. Na prática, o Banco Central é o braço invisível do Estado para manipular o valor da moeda ao sabor de interesses políticos, fiscais e corporativos. É ele quem dita quanto dinheiro será impresso, quais os juros que as pessoas e empresas pagarão e, principalmente, quem será salvo ou sacrificado em momentos de crise. O monopólio invisível mais perigoso do mundo. Você não tem o direito legal de criar sua própria moeda. Você não pode escolher usar uma moeda alternativa nas relações civis formais. Você não pode abrir uma empresa e dizer, aqui só aceitamos ouro ou Bitcoin. Isso é proibido. Por quê? Porque o monopólio da moeda é a fundação do poder estatal moderno. Sem ele, o Estado perde a capacidade de tributar sem resistência, o controle sobre a dívida pública, o mecanismo de controle social embutido na manipulação monetária. Como o Banco Central opera o jogo da moeda? O Banco Central tem 3 ferramentas principais: emissão de moeda, cria dinheiro do nada; taxa de juros básica, define o preço do dinheiro; operações de mercado aberto, compra e vende títulos públicos, inflando ou drenando liquidez. Essas ferramentas são vendidas como técnicas científicas, mas são, essencialmente, instrumentos de engenharia política. E sempre há um grupo que lucra com essas decisões. Geralmente, não é você. O resgate dos poderosos, o abandono dos pequenos. Sempre que uma crise financeira estoura, causada por bolhas de crédito criadas em parte pelo próprio Banco Central, a resposta é previsível: emissão de moeda, salvamento de bancos e corporações, mais dívida pública. O Banco Central privatiza lucros e socializa prejuízos. Os ricos recebem o dinheiro novo primeiro. Os pobres recebem os preços inflacionados depois. A ilusão da autoridade técnica. Muitos veem o Banco Central como um órgão técnico, confiável, apolítico. Mas quem nomeia seus diretores? Quem define sua missão? Quem se beneficia de suas decisões? O Banco Central é um cartel legalizado. Um comitê fechado que decide, de cima para baixo, quanto vale o seu trabalho, o seu tempo, a sua poupança. Por que eles temem moedas alternativas? A resposta é simples. Toda moeda alternativa é uma ameaça ao monopólio. Ouro é difícil de controlar. Criptomoedas são resistentes à censura. Moedas locais enfraquecem o domínio nacional. Por isso, o Estado combate toda tentativa de concorrência monetária. Ele precisa que você acredite que só existe um tipo legítimo de dinheiro, aquele que ele imprime. O pilar do controle estatal. O Banco Central não é apenas uma instituição econômica. Ele é o pilar oculto da arquitetura do poder estatal. É ele quem dá ao governo o poder de tributar sem declarar, a capacidade de endividar as futuras gerações sem consulta, o mecanismo para transferir riqueza dos mais pobres para os mais ricos sem levantar suspeitas. Rumo à soberania monetária. Neste capítulo, você viu que o Banco Central não protege sua economia, ele a gerencia como um fazendeiro gerencia o gado, controlando o cercado, o alimento e o abate. Nos próximos capítulos, vamos ver como o Estado utiliza o próprio dinheiro como forma de moldar a consciência coletiva, influenciar comportamentos e sustentar sua autoridade moral e ideológica. A verdadeira liberdade só começa quando deixamos de aceitar que uma elite anônima determine quanto vale o nosso suor. Capítulo 5. Como o Estado molda a consciência econômica. O maior triunfo da tirania não é o medo, é a aceitação. O controle que começa na mente. Antes de controlar o dinheiro, o Estado aprendeu a controlar algo ainda mais valioso: a forma como as pessoas pensam sobre o dinheiro.
A consciência econômica da maioria da população não é resultado de estudo ou reflexão, é fruto de doutrinação passiva. Desde a escola, passando pelos jornais, novelas, igrejas e universidades, ouvimos as mesmas mensagens. O Estado precisa regular a economia. O governo é responsável por garantir o crescimento. Inflação é culpa do mercado. Criptomoedas são perigosas. Quem não paga imposto é egoísta. Essas frases não são inocentes. Elas são programação mental. São os códigos invisíveis de um software social que transforma cidadãos livres em obedientes financeiros. Educação estatal, onde o sistema educa para se manter. Nas escolas públicas e particulares, o conteúdo de educação financeira é praticamente nulo, e quando existe, serve mais para ensinar a ser um bom consumidor do que um ser econômico livre. Você aprende a fazer um orçamento, a evitar gastos supérfluos, a poupar na caderneta do banco, mas não aprende o que é inflação de verdade, como funciona a emissão de moeda, como bancos lucram com seu tempo, que o Estado é o maior devedor e o maior cobrador ao mesmo tempo. Ignorância não é uma falha, é uma estratégia. A mídia como braço da engenharia econômica. A mídia, majoritariamente financiada por grandes bancos e pelo próprio governo via publicidade estatal, reforça o mesmo padrão narrativo. Quando o governo imprime dinheiro, incentiva a economia. Quando o povo questiona impostos, ameaça a democracia. Quando há crise, precisamos de mais intervenção. O cidadão médio não forma sua visão econômica, ele absorve a visão que lhe é dada. A criminalização da liberdade financeira. Quem tenta sair do sistema é pintado como sonegador, especulador, piramideiro, extremista. Mas quem vive de privilégios estatais é chamado de servidor, especialista, gestor público, responsável. A linguagem é cuidadosamente construída para glorificar a obediência e demonizar a autonomia. Isso não é um acaso linguístico. É propaganda econômica. A moral estatal do dinheiro. O Estado convenceu as massas de que o dinheiro deve ser suado, mas também tributado. Quem lucra muito deve devolver à sociedade. Quem investe fora do sistema bancário é suspeito. O crédito fácil é uma conquista, não uma armadilha. Criou-se uma moralidade artificial em torno do dinheiro, onde questionar o sistema é quase uma heresia. O culto à moeda nacional. Muitos brasileiros se sentem traidores ao trocar reais por dólar ou cripto. É como se estivessem abandonando sua pátria. Mas essa emoção não é natural. Ela foi construída. A moeda nacional é apresentada como símbolo de identidade, patriotismo, unidade. Mas na prática, ela é apenas o chicote padronizado que todos devem aceitar. Questioná-lo é visto como deslealdade. Aceitá-lo, como virtude. O pensamento que aprisiona mais do que grades. A mente condicionada é o maior cárcere que o Estado construiu. Milhões de pessoas trabalham, consomem, economizam e investem dentro dos limites definidos pelo Estado, sem nunca parar para pensar. E se o problema não é o mercado, nem a ganância, nem os ricos, nem os pobres? E se o problema for o próprio modelo? A reconstrução da consciência. Este capítulo mostrou como o Estado molda, programa e reforça uma visão de mundo onde ele é o herói, mesmo sendo o vilão silencioso do empobrecimento. Nos próximos capítulos, você verá como esse condicionamento mental se manifesta nos mecanismos de dependência, como o auxílio estatal, o crédito subsidiado e os programas sociais. Porque o controle da moeda começa na cabeça, mas termina no bolso. Capítulo 6. Controle social através do auxílio e crédito. Nada aprisiona mais do que o conforto disfarçado de ajuda. A mão que ajuda e prende. Governos se apresentam como guardiões dos mais vulneráveis. Programas de transferência de renda, crédito popular e benefícios sociais são promovidos como gestos de compaixão estatal. Mas por trás da cortina da bondade existe um padrão: ajuda que cria dependência, crédito que gera submissão, benefícios que compram silêncio. Não se trata de combater a miséria, mas de administrá-la politicamente. O ciclo vicioso do socorro. O Estado cria o problema com impostos altos,
inflação e monopólio monetário. O mesmo Estado oferece o remédio, auxílio, bolsa, subsídio ou crédito. O cidadão, esgotado, aceita ajuda. Essa ajuda o mantém exatamente no mesmo lugar, sem progresso, mas sem revolta. É um sistema que não quer emancipar. Quer estabilizar a miséria. Transferência de renda ou compra de lealdade. Programas como auxílios emergenciais, bolsas família, vales ou benefícios sociais têm méritos no discurso humanitário. Mas quando se tornam permanentes, deixam de ser ferramentas de transição e passam a ser ferramentas de manipulação. Cada pessoa que depende do governo para sobreviver é menos propensa a criticar o sistema, mais vulnerável a chantagens eleitorais, mais suscetível ao medo de cortes e retaliações. Essa dependência não é acidente. É engenharia social. O crédito subsidiado como armadilha de longo prazo. Outra face do controle estatal é o crédito fácil. Cartões de crédito do governo, microcrédito para autônomos, financiamentos estudantis e habitacionais com juros baixos, tudo parece oportunidade. Mas o que isso realmente produz? Endividamento crescente, ilusão de ascensão, anulação do impulso por autonomia. O cidadão acredita que está conquistando algo, mas está apenas antecipando o consumo e hipotecando o futuro. A dívida é o novo grilhão. O boleto, a nova coleira. O custo invisível da ajuda. Poucos se perguntam, de onde vem o dinheiro dos auxílios? Quem financia os subsídios? Qual o preço de manter milhões presos ao Estado? A resposta, vem de todos, inclusive dos próprios beneficiários. Via inflação, que corrói o valor dos repasses. Via impostos indiretos embutidos nos preços. Via endividamento público, que compromete gerações futuras. O Estado oferece com uma mão e retira com as duas. A psicologia da submissão confortável. Quando a dependência se torna rotina, a liberdade passa a assustar. O cidadão condicionado ao auxílio teme perder o pouco que tem, e por isso evita arriscar o muito que poderia conquistar. Essa psicologia do medo é reforçada, pela mídia, sem o Estado, o caos. Pelos políticos, vote em quem defende os pobres. Pela cultura, melhor um pássaro na mão. Mas o que nunca dizem é, esse pássaro foi colocado na sua mão para que você esqueça que tem asas. A ilusão da bondade estatal. Ajuda verdadeira emancipa. Ajuda estatal, na maioria dos casos, mantém refém. Ela transforma a pobreza em ativo político e a vulnerabilidade em passaporte para a dominação. O discurso da proteção aos mais fracos é, frequentemente, o mecanismo mais eficaz para impedir que esses fracos deixem de ser fracos. O preço da liberdade é a rejeição da dependência. Este capítulo mostrou que o auxílio estatal, quando se torna permanente, destrói a autonomia. O crédito subsidiado, quando se torna política, cria servos com aparência de consumidores. Nos próximos capítulos, veremos como essas estruturas são sustentadas por tecnologias novas, como moedas digitais estatais, e como a descentralização financeira pode ser o antídoto definitivo contra o domínio do sistema. A verdadeira justiça social começa onde termina a dependência obrigatória. E a verdadeira liberdade exige a coragem de dizer não ao que é dado em troca da sua alma. Capítulo 7. Criptomoedas e a ruptura com o sistema. O Bitcoin é um protesto pacífico que não precisa de bandeira, partido ou líder. Uma nova era. Dinheiro sem governo. Por séculos, o dinheiro esteve sob o controle de reis, bancos centrais e políticos. Até que em 2009, um pseudônimo, Satoshi Nakamoto, publicou um código que desafiava tudo isso. Era o nascimento do Bitcoin, a primeira criptomoeda verdadeiramente descentralizada. Sem banco, sem Estado, sem censura. Pela primeira vez na história moderna, o dinheiro voltava a ser propriedade do indivíduo. O que é uma criptomoeda? Criptomoedas são moedas digitais baseadas em tecnologia blockchain, que não dependem de intermediários. Operam em redes descentralizadas. Têm regras imutáveis definidas por código. Podem ser transferidas globalmente, de pessoa para pessoa, em minutos. Mas mais do que uma tecnologia, criptomoedas são uma filosofia.
A de que ninguém tem o direito de decidir quanto vale o seu tempo ou o seu trabalho, exceto você. O impacto psicológico da soberania financeira. Quem entende o que é uma criptomoeda, começa a pensar diferente, para de confiar cegamente em políticos. Questiona por que precisa de autorização para movimentar seu próprio dinheiro. Começa a ver o Estado como um concorrente da liberdade, e não como seu guardião. Criptomoedas não apenas mudam transações, elas mudam consciências. O fim da censura monetária. Em regimes autoritários ou em crises econômicas, é comum bloqueios de contas bancárias, congelamentos de ativos, proibições de saque ou envio de dinheiro ao exterior. Com criptomoedas, isso acaba. Se você tem a chave privada, você tem o controle. Ninguém pode congelar seus fundos, impedir você de enviar, saber quanto você tem, se você não quiser. Em um mundo cada vez mais vigilante, a privacidade é resistência. Por que governos temem criptomoedas? Criptomoedas excluem o intermediário estatal. Isso significa que o governo não pode inflar a moeda. Não pode tributar automaticamente. Não pode controlar com quem você transaciona. Elas representam uma ameaça direta ao monopólio monetário. E por isso são atacadas, reguladas, rotuladas de perigosas. Mas o que realmente assusta não é a volatilidade. É a liberdade. Criptomoeda não é um investimento, é um rompimento. A maioria das pessoas ainda vê o Bitcoin como um ativo especulativo. Mas para quem entende a fundo, ele é um protesto silencioso contra o sistema. Cada satoshi comprado é um voto contra a inflação forçada, um ataque ao sistema bancário cartelizado, uma recusa em ser obediente. Ao comprar cripto, você não está só acumulando riqueza. Está acumulando autonomia. A verdadeira inclusão financeira. Governos falam sobre bancarizar os pobres. Mas o que oferecem é cartões com tarifas abusivas, contas vigiadas, crédito envenenado. Criptomoedas oferecem algo diferente: acesso universal sem permissão. Basta um celular, uma conexão, uma carteira digital. É inclusão sem vigilância. Liberdade sem favores. O começo do fim da submissão. Criptomoedas não são perfeitas, mas são a primeira rachadura real no muro milenar do controle monetário. Onde antes havia submissão, agora escolha. Onde antes havia coerção, agora código. Onde antes havia bancos centrais, agora consenso entre iguais. Nos próximos capítulos, vamos analisar como essa ruptura pode ser consolidada com ações práticas, e por que a moeda estatal está entrando em sua fase terminal. O chicote ainda existe, mas agora, você pode largá-lo e não olhar mais para trás. Capítulo 8. A manipulação midiática do valor. Não é preciso esconder a verdade das massas. Basta ensiná-las a desprezá-la. A mídia como moldadora de percepções econômicas. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas não forma opinião, absorve opinião. E quando o assunto é dinheiro, a manipulação se torna ainda mais sofisticada. A mídia tradicional não apenas reporta os fatos, ela define quais fatos importam, como devem ser interpretados e quais conclusões o público deve tirar. No centro dessa engenharia está o valor, a percepção do que é caro, barato, seguro, arriscado, justo ou injusto. A fabricação da ignorância econômica. Quantas vezes você já viu manchetes como dólar dispara e preocupa mercados? Inflação sobe, mas governo tem plano. Criptomoedas são bolhas perigosas. Impostos sustentam a democracia. Essas frases parecem neutras, mas são carregadas de pressupostos. Elas naturalizam o controle estatal da moeda, legitimizam a tributação forçada, criminalizam a descentralização e criam um imaginário onde o governo é sempre o herói e o indivíduo, um problema a ser contido. A mídia não apenas informa. Ela ensina a sentir sobre aquilo que você deveria estar pensando. Quem controla o dinheiro da mídia? Jornais, canais de TV, portais e rádios não sobrevivem de assinaturas ou cliques. Eles sobrevivem de publicidade institucional, especialmente de bancos e governos. Em períodos eleitorais, ou quando há reformas econômicas,
Milhões de reais são injetados para propagar a importância da responsabilidade fiscal, justificar mais impostos como medidas de justiça social, enaltecer bancos centrais como âncoras da estabilidade. Quem paga a conta define o script. O caso das criptomoedas. Veja como a mídia trata o Bitcoin. Quando sobe, especulação irresponsável. Quando cai, a bolha estourou. Quando resiste, risco para a estabilidade financeira global. Não há análise honesta sobre a escassez programada da moeda, seu papel em países com inflação severa, sua função como proteção contra a censura. A mídia não quer que você compreenda. Ela quer que você tema. O valor como construção cultural. Desde criança somos bombardeados com a ideia de que dinheiro de papel é legítimo. Aplicar no banco é inteligente. Ter dívidas controladas é normal. Questionar o sistema financeiro é coisa de maluco. Com isso, o valor passa a ser aquilo que o sistema aprova. Você mede seu sucesso por uma régua que não foi você quem construiu. E assim, perde-se a autonomia não apenas econômica, mas simbólica. A normalização da servidão. A mídia ajuda a manter o sistema, celebrando quem conseguiu crédito. Dando palco a especialistas que defendem aumento de impostos. Reforçando que o governo sabe o que faz. Ridicularizando quem fala em soberania financeira. Ela cria um mundo onde ser obediente é ser sensato. E onde ser livre é ser perigoso. A muralha da informação oficial. Mesmo com o avanço da internet, a grande mídia ainda molda o senso comum. E isso é suficiente para manter a maioria na linha. Porque o sistema não precisa convencer todos, basta manter a maioria confusa, insegura ou dependente. E a mídia é a voz suave que embala essa confusão com credibilidade fabricada. A ruptura começa pelo questionamento. Este capítulo mostrou que a batalha não é apenas contra bancos, impostos ou inflação, é contra a forma como tudo isso é apresentado, justificado e glorificado. Nos próximos capítulos, veremos como reconstruir uma nova consciência e um novo modelo, a partir da descentralização e da ação concreta. Quando você começa a questionar o valor imposto, você começa a recuperar o valor real da sua liberdade. Capítulo 9. Educação financeira e a libertação da mente. A liberdade começa onde termina a ignorância. A mente antes do dinheiro. Todos querem liberdade financeira. Mas quase ninguém se pergunta: o que é liberdade financeira? De verdade, não é apenas ter mais dinheiro. É ter mais consciência sobre o dinheiro. É entender de onde vem o valor, quem o controla, como você está sendo manipulado a todo instante e, principalmente, como romper com a mentalidade de escravo econômico. Antes de conquistar a autonomia financeira, é preciso conquistar a autonomia mental. A educação que nos mantém ignorantes. Nas escolas, raramente aprendemos sobre como o sistema bancário realmente funciona, como juros compostos agem contra o devedor e a favor do banco, como a inflação corrói silenciosamente a poupança, como os governos criam crises e depois se apresentam como salvadores. A educação financeira tradicional ensina a economizar café, a parcelar em até 10x, a fazer planilhas no Excel, mas jamais ensina a questionar o sistema. Ela não liberta, aprimora o comportamento do servo. As crenças que te mantêm acorrentado. A mente programada carrega frases como: dinheiro é sujo. Quem tem muito, com certeza fez algo errado. Ter dívida é normal. O governo cuida do nosso futuro. Essas crenças não nasceram com você, elas foram implantadas. São como vírus mentais que te impedem de acumular patrimônio com consciência, fazem você sentir culpa por prosperar, tornam você mais dócil frente ao sistema. Libertar-se financeiramente exige deletar essas crenças. Educação financeira real. O que ela precisa ensinar? Uma verdadeira educação libertadora ensina como funciona a emissão de moeda e o papel dos bancos centrais, o que são ativos, passivos, inflação e juros compostos, como construir riqueza de forma descentralizada, como proteger seus recursos de crises, governos e colapsos, e, acima de tudo, como pensar de forma independente. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de ser mais consciente sobre como,
Onde porque você ganha, guarda e investe. Ferramentas práticas de libertação. Você não precisa esperar um diploma para se educar. A revolução do conhecimento já está ao alcance de quem quer enxergar. Ferramentas como criptomoedas, para fugir da inflação e da censura financeira. Educação online descentralizada, para aprender sem filtro ideológico. Comunidades digitais livres, para trocar experiências reais. Tecnologias de privacidade, para proteger seus dados e sua renda. Conhecimento virou um campo de batalha. E saber onde aprender já é uma forma de resistência. Mude a mentalidade, mude o destino enquanto a mente estiver presa ao medo, à culpa e à dependência. Não importa quanto você ganhe, você continuará sendo servo. Mas quando você entende como o sistema te programa, como sair da jaula mental e como construir seu próprio caminho financeiro, você descobre que liberdade não é um destino, é uma decisão. Um novo começo. Este capítulo mostra que o maior investimento que alguém pode fazer é em si mesmo, em sua mente, em sua consciência, em sua capacidade de pensar fora do cercado. Nos próximos capítulos, vamos unir tudo o que foi revelado até aqui para apresentar um modelo possível, radical e libertador, onde a descentralização, o valor real e a autonomia individual não são mais utopias, mas ferramentas práticas de ruptura. A mente liberta constrói um mundo que o sistema teme. E esse mundo já está sendo construído por aqueles que recusaram o chicote. Capítulo 10. Rumo a uma economia descentralizada. O futuro não será estatal nem corporativo. Será distribuído. O fim inevitável do modelo centralizado. Durante séculos, o sistema econômico foi construído sob o tripé: Estado, Banco Central, grandes corporações. Esse modelo criou impérios, guerras, dívidas e crises recorrentes. Agora, ele está em colapso, moedas nacionais sendo corroídas por inflação. Confiança nas instituições em queda livre. Populações inteiras questionando o valor do próprio dinheiro. Estamos diante do fim de uma era. E o nascimento de uma nova possibilidade: a economia descentralizada. O que é uma economia descentralizada? É um sistema baseado em 4 pilares: moeda descentralizada, contratos inteligentes, propriedade digital autônoma, governança comunitária. Em vez de depender de bancos, governos ou empresas para confiar. Você confia no código, na rede, na transparência, na verificabilidade. De consumidor para participante. No sistema atual, você é um pagador de impostos, cliente de banco, eleitor passivo. Na economia descentralizada, você passa a ser seu próprio banco, seu próprio custodiante, um nó da rede, um agente do seu próprio destino. É uma mudança de identidade. Você sai da fila e senta à mesa. Exemplos práticos de descentralização já funcionando. Bitcoin, reserva de valor descentralizada. Ethereum, contratos inteligentes que substituem cartórios, bolsas e burocracias. DAOs, coletivos que tomam decisões por votação em blockchain. DXS, permitem comprar, vender e negociar ativos sem intermediários. Kotai Ecosystem, projetos emergentes que oferecem ferramentas integradas 100% cripto, com carteiras, exchanges e gatevais livres de burocracia estatal. Vantagens da descentralização. Centralizado, controlado por poucos. Descentralizado, operado por muitos. Centralizado, censurável. Descentralizado, resistente à censura. Centralizado, opaco e não auditável. Descentralizado, transparente e auditável. Centralizado, dependente de confiança cega. Descentralizado, baseado em código verificável. Centralizado, suscetível à manipulação política. Descentralizado, imune a decisões arbitrárias. Ou seja, a descentralização é o antídoto contra o autoritarismo financeiro. Desafios do caminho descentralizado. Não há romantismo. Uma economia descentralizada não é perfeita. Os desafios são reais. Educação. Poucos ainda entendem como funciona. Usabilidade. Interfaces podem ser complexas. Adoção. O sistema atual ainda é dominante. Ataques.
Governos e corporações farão de tudo para desacreditar o modelo. Mas ainda assim, ela cresce. Ela se expande. Ela resiste. Porque é uma ideia cujo tempo chegou. E ideias não podem ser algemadas. A construção começa agora. Adotar a descentralização não exige revolução armada. Exige decisão pessoal. Você pode começar, trocando parte de sua poupança por Kotai e Bitcoin. Estudando finanças descentralizadas. Usando carteiras privadas. Fugindo do crédito estatal. Participando de comunidades livres. Cada pequeno gesto é um tijolo a menos no velho sistema. E um tijolo a mais no novo mundo. Uma saída real do labirinto. Este capítulo mostrou que a descentralização não é um sonho, é um caminho. Um que já está sendo trilhado por milhões. Discreto, mas firme. Silencioso, mas irreversível. No próximo e último capítulo, vamos reunir todos os elementos abordados até aqui e construir uma convocação final à ação, à consciência e à reconstrução da liberdade econômica. O futuro não será imposto. Ele será escolhido por aqueles que se libertarem da mentira. Capítulo 11. Conclusão. A rebelião contra o chicote. Todo império se sustenta até o momento em que a mentira deixa de funcionar. Você agora enxerga o chicote. Durante séculos, fomos ensinados a obedecer sem perceber. O dinheiro estatal, apresentado como neutro, revelou-se o maior instrumento de dominação já inventado. Não foi imposto com violência física, mas com narrativas, hábitos, doutrinas e dependência. Neste livro, você viu como o Estado sequestrou o valor e distribuiu obediência. A inflação e os impostos funcionam como engrenagens do cativeiro financeiro. O Banco Central opera como núcleo de um império invisível. A mídia molda a percepção da realidade para proteger esse império. E a educação tradicional ensina a aceitar, não a questionar. Agora, você vê o chicote. E isso já é um ato de rebelião. A rebelião é silenciosa, mas poderosa. A rebelião contra o chicote não precisa de bandeiras, tiros ou partidos. Ela começa na consciência, se fortalece na autonomia e se realiza na ação. É quando o indivíduo, para de confiar cegamente no Estado, escolhe sair do sistema tradicional, começa a construir sua própria rota e influencia os outros com o exemplo. A revolução não precisa ser coletiva para começar. Ela precisa ser verdadeira para continuar. As novas ferramentas de emancipação. Hoje, a tecnologia oferece armas de resistência como criptomoedas, DFI, DAOs, carteiras privadas, conhecimento livre. Mas essas ferramentas precisam de um ecossistema que integre tudo isso com visão de futuro. É aqui que surge uma nova tendência: o Kotai Project. O Kotai Project, uma trincheira descentralizada. O Kotai Project não é só mais um projeto cripto. Ele nasce com uma missão clara: oferecer ao cidadão comum as ferramentas práticas para romper com a servidão financeira. Como? Kotai Wallet, uma carteira cripto multi-chain, privada, sem burocracia. Kotai Exchange, uma corretora descentralizada que elimina intermediários. Kotai Payments, um gateway de pagamento 100% em cripto, permitindo que comerciantes aceitem moedas digitais sem depender de bancos ou aprovação estatal. Kotai Sarteschain, uma blockchain própria para sustentar todo o ecossistema com soberania e independência técnica. O Kotai não quer te ajudar. Ele quer te devolver o controle. Quer te dar os meios para se libertar do sistema e prosperar fora dele. A nova economia será construída por rebeldes. A economia descentralizada não será patrocinada pela velha ordem. Ela será construída por aqueles que não aceitam mais ser roubados pela inflação, recusam o controle disfarçado de ajuda, entendem que liberdade financeira é um direito, não um favor. E nesse movimento, projetos como o Kotai são sementes de um novo ciclo. Um ciclo onde o valor é livre, a troca é justa, o indivíduo é soberano. A convocação. Este livro não foi escrito para te confortar. Foi escrito para te incomodar. Para te mostrar que o sistema é perverso. A servidão é disfarçada. Mas a saída existe. A pergunta agora é: você vai seguir fingindo que não vê o chicote? Ou vai se tornar parte dos que quebram esse ciclo,
com conhecimento, atitude e coragem. A rebelião é agora. A rebelião contra o chicote é mental, econômica e moral. Não exige que você lute com os outros. Exige que você lute com suas próprias crenças. O sistema ainda tem força, mas ele está enfraquecendo. E cada pessoa que se levanta, estuda, sai da bolha e toma decisões conscientes enfraquece um pouco mais o império da obediência. A liberdade não será entregue. Ela será tomada por quem não aceita mais viver de joelhos.